destrui o inimigo. Não criou outro. Agora eu volto. E olha só, ele criou outro agora. E aí, tudo certo? Nessa aula a gente vai criar um sistema em que a gente vai recriar inimigos se eles saírem da tela. Então, deixa eu mostrar pra você como é que funciona esse sistema aqui no próprio Mega Man, ok? Pra gente entender bem como é que é isso daí. Porque a gente tá pegando esse sistema direto do Mega Man, tá? É uma coisa bem comum em jogos antigos em geral, mas o Mega Man ele faz isso também, então, como a gente tá recriando o Mega Man X aqui, vamos usar ele aqui, né? E o que aconteceu? Ah, apareceu aquele pop-up maldito. Sempre aparece. Então tá, olha só. O primeiro inimigo, ele já vai poder mostrar isso pra nós, ok? Eu não vou ter que andar muito aqui, não. Então vai aparecer aqui uma roda, em que ela aparece e ela sumiu. Olha só, sempre que ela sai da tela, ela some. Os inimigos, eles são assim em geral. Sempre que eles estão fora da tela, eles não estão criados, esperando o jogador. Eles não estão ali. Eles só aparecem quando você chega perto. Então, olha só. Agora, ele não aparece de novo, certo? Só que se eu sair da tela, ele foi criado mais ou menos ali para a direita, né? Olha só, agora eu vou voltar para aquela área ali e olha só, o inimigo está aqui de novo. Beleza? Só que ele só é recriado se eu sair da tela e voltar para onde ele estava. Ele não é recriado se eu ficar aqui parado e destruindo ele. Ele não vai ficar se recriando uma vez após a outra. Ele só vai ser recriado se eu sair e voltar. Então vamos implementar isso daí. Olha só, eu vou implementar esse sistema com um inimigo que já tenho criado aqui, que é esse inimigo aqui do Storm Eagle, tá? Então, se você já tiver outro inimigo no seu projeto, você pode implementar com esse inimigo, ok? Não tem problema. Eu vou usar esse aqui só como exemplo mesmo, porque ele não é um inimigo que fica em fase. Ele é um inimigo que o Storm Eagle cria quando ele solta um ovo. Ele cospe um ovo, o inimigo é criado. Esse inimigo aqui. Só que eu vou usar ele na fase só para realmente mostrar como é que funciona, ok? Então, deixa eu vir aqui no E inimigos e deixa isso aqui desabilitado mesmo, tá? Deixa isso aqui desabilitado. Porque se eu habilitar, o que vai acontecer? Esse esquema aqui vai fazer ele sair da tela e ser destruído, então o sistema não ia funcionar. Então deixa eu deixar desabilitado mesmo para que eu possa ver isso aí acontecendo. Então tá. Então eu já tenho aqui um grupo de inimigos, né, em que esse inimigo está, mas isso não importa muito. O que realmente importa é o novo objeto que a gente vai criar. Vamos aqui na fase Storm Eagle e vamos criar um objeto. Se você não tiver esse layout aqui, você cria um novo aí, qualquer, que dê para dar scroll, né, para você fazer o inimigo ir e voltar da tela, para você conseguir ver ele sendo destruído ou não, né? Então coloque aqui no layer objetos um novo objeto que vai se chamar criador underline monstrinho. Ele é o criador desse monstrinho específico. Você vai precisar criar um criador para cada monstrinho. Por que um criador? Porque o que cria o objeto de verdade é esse objeto. Ele vai criar o objeto. Viu como eu mostrei lá na roda, como é que foi? Tipo, tinha uma área ali em que tinha um objeto que fazia aquela roda ser criada o tempo todo. Sempre que eu chegava naquela área, se não tinha nenhuma roda criada e eu não tivesse naquela área já anteriormente, ele ia criar outra roda. Então tem um objeto ali que fica criando essa roda na mesma posição. E esse objeto é o criador monstrinho. No caso, seria um criador underline roda, né, para o nosso jogo. Mas aqui vai ser um monstrinho porque é aquele monstrinho pássaro que a gente vai criar aqui. Esse objeto vai ser um objeto 16x16, bem pequenininho, que ele não vai ter um desenho, ele vai ser uma cor sólida assim, você pode pegar qualquer cor, porque ele vai ser um objeto invisível, tá? Ele vai só servir para criar os inimigos mesmo. Então coloca aqui e deixa ele aqui, em qualquer lugar. Um lugar que seja fora da tela, né? Para você poder caminhar até ali, por exemplo aqui no jogo, você poder caminhar até ali e voltar para ver o inimigo sendo criado e destruído, ok? Então tá. Bom, primeira coisa importante a fazer é arrumar os inimigos. Os inimigos, eles estão com um comportamento de Destroy Outside Layout, que é isso aqui, ó. Opa, não é aqui, é no grupo de inimigos. Aqui, ó, é o Destroy Outside Layout. Isso faz ele ser destruído quando ele sai do Layout, que é essa parte aqui, né? Então, se ele estiver nessa parte cinza, ele é destruído. Só que eu não quero isso. Eu quero que ele seja destruído quando ele sair da tela. Então vem aqui no Behaviors e destrói esse behavior aqui. Destrói esse behavior, destrói esse layout. Então tá. Vamos fazer então esse destruído quando ele sai da tela. Eu vou colocar um evento aqui então de sistema for each para cada um dos inimigos, que é a família que abriga todos os inimigos, que no momento é só o monstrinho para o nosso jogo, né? For each inimigos, então aperta C
e coloca seu inimigos on traço, vê se ele não está na tela. Então escolhe o on screen e aperta I para inverter. Então para cada um dos inimigos que não está na tela, você destrói ele. E é importante ter o for each, porque isso aqui sem for each pode bugar, de casos de você destruir um inimigo que não quer, de um inimigo sair da tela e destruir todos, sabe? Pode acontecer isso sem for each. Então o for each ele vai especificar que para cada inimigo, para cada instância que estiver fora da tela, você destrói, tá? Não é quando uma sai da tela que você destrói todas. É quando uma instância sai da tela, ela destrói só ela, ok? Então eu coloco uma ação aqui. Então do inimigos destroy. Então se ele sair da tela, ele destrói, ok? Então deixa eu ver como é que eu posso mostrar isso. Ó, eu vou colocar um inimigo aqui, ó. Eu vou dar um run layout. E vou chegar ali, ele não vai estar ali, ok? É uma aposta que eu faço com vocês. Deixa eu atravessar esse inimigo aqui. E olha só, vamos chegar aqui. E ele não está aqui. Por quê? Porque ele não estava na tela, porque a tela estava aqui, né? E ele aqui estava fora da tela. Então ele foi destruído por esse evento aqui. Show de bola, então está funcionando certinho. Então agora vamos começar a programar com esse criador monstrinho. Vamos colocar aqui esse objeto numa família. Então cria uma família que vai ser o criadores de monstros. Então coloque só o criador monstrinho, que é o que a gente tem até agora. Mas você vai precisar criar um para cada monstro, se você tiver o Construct 2. No 3 não vai precisar, vou mostrar depois. E dá um OK. E coloque a família como criadores, underline, inimigos. Nessa família aqui estão todos os criadores de inimigos, ok? Cada criador para cada inimigo. Essa família vai ser necessária para um evento específico que vai ser muito importante, que a gente vai fazer daqui a pouco, ok? Então eu já vou colocar na família objeto para ter isso organizado. Então vamos começar então a programar como é que vai ser para esse objeto aqui criar um monstrinho quando eu chegar perto. Vamos colocar aqui um evento então do criador monstrinho. Se ele estiver na tela, on screen, e também ele não pode ter criado nenhum inimigo para ele criar outro. Então como é que eu vou fazer para saber se esse objeto criou um inimigo já? Vai ser com uma variável aqui na família. Coloco uma variável de instância chamada criado underline UID. Nessa variável eu vou criar um inimigo, então eu vou guardar a UID desse inimigo, que é uma identificação única de cada objeto. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui ele tem a UID 56, esse aqui tem a UID 100, esse aqui tem a UID 92. Tu vê que cada objeto tem uma UID diferente. Então, você guardar a UID desse inimigo nessa variável aqui, você vai ter certeza que é essa instância específica, porque cada instância tem um ID único. Então, não tem como duas instâncias ter o mesmo ID, ok? Então, coloque aqui nesse evento que você vai criar um inimigo somente com a condição, aperta C, de que o criador monstrinho, compara a variável criado UID é igual a 0. Porque se não for igual a 0, quer dizer que você já colocou a variável, a UID de um inimigo nessa variável. Então, ele já criou um inimigo, ok? Então, eu coloco uma ação aqui do criador monstrinho, setar o valor do criado UID para monstrinho, para SE monstrinho, .UID. Então, sempre que ele criar um inimigo, ele vai colocar a UID desse monstrinho que ele criou na variável dele. Só que antes ele precisa criar um monstrinho. Então eu coloco uma ação do sistema createObject SE monstrinho. O layer vai ser o layer do criador do monstrinho. Então criador monstrinho.layerName. O x vai ser o criador monstrinho.x. E o y vai ser o criador monstrinho.y. Então esse objeto monstrinho vai ser criado no mesmo layer, no mesmo x, no mesmo y do criador, ok? E antes de colocar isso aqui. Porque se fizer antes, ele não vai saber de que monstrinho eu estou falando. Então eu coloco isso aqui, que isso aqui vai especificar que o monstrinho que eu estou comparando aqui vai ser esse aqui, ok? Então ele criou o monstro e colocou nesse monstro a UID dele na variável, ok? Colocou na variável dele a UID do monstro. Então vem aqui no Debug Layout e vamos ver o seguinte. Vamos ver se isso aí deu certo. Vem aqui então no criador de monstrinho. Ó, o criado UID aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar. 110. Ele criou um inimigo aqui dentro, ó. O inimigo que é o UID 110.
Mas olha só, se eu destruir esse inimigo, a variável continua a mesma. Então, como é que eu vou fazer para zerar essa variável? Porque eu preciso zerar essa variável, porque se eu não fizer isso, esse evento nunca vai poder acionar de novo, né? Esse evento vai ficar sempre acionando uma vez só. Porque assim que eu criar um inimigo e colocar o ID desse inimigo na variável do objeto, essa condição nunca mais vai ser verdadeira, a não ser que eu zere ela novamente. Mas antes disso, eu quero colocar também um for each aqui. Então, aperta B, puxa aqui para fora, coloca isso aqui como subevento, e aperta C e coloca o sistema for each para cada um dos criadores de monstrinhos, ok? Isso também para evitar que dê conflitos iguais esses aqui. Para evitar que não crie inimigo na posição errada, que não bote o ID errado, a gente coloca um for each para evitar isso daí. Então, beleza, como é que eu vou fazer para zerar essa variável aqui? Vamos lá, então. Coloque um evento fora disso aqui, tá? Fora do for each, um evento novo, que vai ser um inimigos on destroyed. Quando um inimigo for destruído. Ele precisa zerar a variável quando eu destruir um inimigo, certo? Mas não é qualquer inimigo. É o inimigo que ele criou. Assim eu criei aquele inimigo ali, aquele monstrinho, esse objeto aqui criou aquele monstrinho que tinha a ID 110. E só vou poder zerar a variável aqui, ó, zerar essa variável aqui, se o inimigo destruído for o inimigo com a ID 110, certo? Então como é que eu vou fazer para especificar isso para o código? Vamos lá então. Aperta C aqui e coloca o sistema pick by comparison. Nós precisamos pegar o criador de monstrinho, no caso o criador de inimigo, né? Vamos pegar a família, para que tenha o mesmo valor na variável dele, que é igual ao ID desse inimigo que foi destruído. Então esse inimigo destruído, ele tem o ID 110, certo? Então eu preciso achar uma maneira de especificar que o criador de inimigo que tem a ID 110 na variável dele, precisa zerar a variável, tá bom? Então para isso eu uso o pick, para pegar uma instância específica de um objeto. Então o objeto é qual? O objeto é o criadores inimigos. É o criadores inimigos por quê? Porque eu coloquei o criadores de uma família para que esse evento aqui eu não precise acionar, eu não preciso fazer um evento para cada tipo de inimigo. Então eu precisaria fazer, por exemplo, um para o monstrinho, comparar se o criador de monstrinho tem a mesma ID. Então um para, sei lá, para o robô, para comparar se o criador de robô tem a mesma ID. Não, em vez disso eu posso usar o criador de inimigos e o inimigos, para esse caso, né? Não para esse aqui eu preciso ter um de cada tipo. Mas para esse evento aqui eu posso comparar num evento só qualquer criador e qualquer inimigo, ok? Então aqui eu coloco a expressão. Então eu quero pegar o criadores inimigos, em que a sua variável, então criadores inimigos, ponto, criado o ID, a sua variável, tenha o mesmo valor do que? Do inimigos.uid. Esse inimigo aqui é o que foi destruído, certo? Então tá, então eu estou pegando aqui esse objeto aqui, que tenha o mesmo valor nessa variável, que é igual a esse aqui. O valor disso aqui tem que ser igual a esse. Então se esse objeto aqui, ó, ele criou um inimigo, e esse inimigo tem a ID 110. Então esse inimigo tem a ID 110, então esse valor aqui foi colocado na variável criado ID. Então a criado ID tem valor 110. Então aqui quando o inimigo for destruído, quando qualquer inimigo for destruído, eu sempre vou comparar o seguinte. Pegue, por favor, o criador de inimigos que tenha na sua variável o mesmo ID desse que foi destruído. Então se esse inimigo destruído aqui for 108, eu não vou pegar esse aqui. Se for o 109, eu não vou pegar esse aqui. Se for o 115, não vou pegar essa instância. Eu não vou pegar essa instância se não for ao ID que está na variável dela. Então, se o inimigo que foi destruído tiver ao ID 110, esse evento aqui vai pegar especificamente essa instância. Então, essa instância aqui, o que vai acontecer com ela? Vamos colocar uma ação do criadores de inimigos, setar o valor de criado o ID para 0. Então, assim, eu vou zerar a variável dessa instância, porque o inimigo que tinha ao ID igual à variável dela foi destruído. Então, ela pode zerar para criar outro inimigo, ok? Então, o que isso vai fazer agora? Vamos testar aqui como é que isso está acontecendo. Olha só, eu coloquei, lembra, né, que eu coloquei para o inimigo destruir fora da tela. Não esquece disso. Então, se eu ficar aqui parado, olhando para esse objeto, eles não se movem, perdão. Então, olha só, eu posso destruir o inimigo, que ele vai criar outro na hora. E como é que eu sei que são outros inimigos? Por quê? Porque a explosão aparece. Mas vamos no debug para você ver que os inimigos estão mudando.
Então vem aqui e coloca na variável, no criador de inimigos, criador de monstrinho, pra gente ver o ID mudando, ok? A variável aqui do criado do ID. Olha só, criou o 110, destruiu o 110, zerou. Ele criou outro inimigo, que é o 113. Destruiu o 113, voltou, criou o 116. Destruiu, voltou, 119. Certo? Ele está criando novos inimigos sempre que eu destruo eles. Mas isso é uma coisa que não pode acontecer. Porque se eu destruir o inimigo sempre... Porque se eu sempre destruir um inimigo na posição que ele nasceu, ele sempre vai ficar voltando na hora. Isso não é uma coisa legal. E você viu que no Mega Man isso não acontece. Eu mostrei ali pra você que se eu destruir a roda na posição que ela foi criada, ela não volta na hora. Ela só vai voltar se eu sair da tela e voltar. Então, se eu vier aqui, ó, e destruir esse monstrinho que foi criado, ele só vai poder criar outro se eu sair da tela e voltar. Tá bom? Então, olha só. Eu destruo um aqui, ele não pode criar outro agora. Só se eu fizesse isso aqui, ó. Se eu saísse e voltasse. Agora ele poderia criar outro, ok? E ele fez isso, né? Porque, olha só, ele destruiu porque saiu da tela e criou outro. Enfim. Ele não pode criar inimigos quando ele for destruído na tela. Quando ele já estiver na tela ainda. Então, para isso que vai servir uma nova variável que a gente vai criar aqui no criador dos inimigos. Vou colocar uma variável nova aqui que vai ser o pod_criar. Que é um booleano que vai saber então se ele pode ou não criar um novo inimigo. Isso aqui vai ser acionado por ele estar ou não na tela. Então aqui, colocamos uma condição nesse evento aqui, que o criador monstrinho, o booleano pode criar, tem que ser verdadeiro para ele poder criar um inimigo novo. Então isso aqui é naturalmente verdadeiro. Ele começa verdadeiro e ele vai se tornar falso assim que você criar um inimigo. Então assim que você criar esse inimigo, você vai colocar uma ação do criador de monstrinho, setar o booleano para falso, para falso. Então agora o que vai acontecer? Sempre que eu dar um play aqui e matar um inimigo, ele não vai conseguir criar outro. Porque aquela variável vai se tornar falsa e aquela condição para ele criar, ele não vai mais acionar. Então é só, ele não cria outro. Mas se eu voltar aqui e voltar, ele ainda não cria. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer que quando você sai da tela, você vai colocar essa variável como verdadeira, fazendo então ele poder criar outro inimigo, ok? Então, coloca um novo evento aqui, S, criador de monstrinho, compara o booleano, quer dizer, compara se ele está na tela, on screen, e aperta I, para inverter. Compara se ele não está na tela. Além disso, você compara também se o criado UID é igual a 0, para então fazer com que você não vai colocar essa variável em verdadeira se tiver um inimigo na tela nesse momento. Você só vai poder colocar como verdadeira se não tiver nenhum inimigo na tela, ok? Além disso, você vai precisar colocar isso aqui, ó. Copia isso aqui e inverte. Isso aqui vai servir para quê? Isso aqui não é necessário, tá? Isso aqui é só para o processamento ficar melhor. Porque se isso aqui tiver aqui, sempre que você acionar esse evento e colocar isso aqui como verdadeiro, esse evento aqui vai se tornar automaticamente falso. Então, você não vai poder ficar acionando isso aqui o tempo todo, dando uma melhoria de processamento dessa forma, então. Então, vamos colocar aqui no pod_criar para verdadeiro. Então, quando você não estiver na tela e não tiver nenhum inimigo na tela, você vai colocar um verdadeiro, ok? Então, vamos testar isso aqui, que já deve funcionar agora. Então, agora a gente pode ir aqui para frente. Destrui o inimigo. Não criou outro. Agora eu volto. E olha só, ele criou outro agora. Porque eu cheguei na tela e o pode criar era verdadeiro, né? Porque eu saí da tela e fazendo isso aqui se tornou verdadeiro. E agora eu pude criar de novo porque essa condição se tornou verdadeira e eu pude criar outro inimigo. Ok? Então isso aqui funciona para todo tipo de inimigo que você colocar no seu jogo. Você vai precisar criar um criador de inimigo para cada um. Então, por exemplo, você tem agora um robô, você vai então copiar esse evento aqui. Você vai clonar esse objeto, tá? Esse criador, você vai clonar ele. Então você vai substituir aqui tudo por robô, tudo pelo outro criador. E fazer com que esse criador crie o robô em vez do monstrinho, certo? Mas isso é uma coisa meio chata, não é? É chato, mas necessário. Pelo seguinte, esse evento aqui, ó, de create object, deixa eu deletar isso aqui. Esse evento aqui, ó, ele não permite que a gente coloque uma string nessa parte aqui, ó.
Porque se ele permitisse que a gente colocasse um texto aqui, eu poderia colocar muito bem uma variável nesse objeto aqui, que é a variável inimigo, que é a variável que vai pedir, então, qual inimigo que eu devo criar. Aí, então, eu colocava nessa variável aqui, nesse objeto aqui, o monstrinho. Colocava nessa variável, por exemplo, monstrinho. Certo? Então, esse objeto aqui, ele criaria um monstrinho. Aí, então, eu posso copiar esse aqui e colocar aqui e você cria um robô. Então, essa variável... então, esse objeto aqui criaria um robô, certo? Pela variável. Só que isso não funciona dessa forma. Porque esse createObject, essa ação de criar um objeto, ela não aceita um string. Você tem que clicar e selecionar um objeto. Então, sempre que você fosse querer usar a variável, você não ia poder, porque você ia ter que selecionar esse objeto aqui, ok? É só por isso que a gente tem que criar um criador para cada monstro. É um problema que a gente não tem no Construct 3, porque olha só, aqui no Construct 3, se você vier aqui no Event Sheet e colocar uma condição qualquer, você tem a ação de createObject by name. Olha que beleza. Esse seria um bom motivo para ir para o Construct 3, porque ele facilitaria muito esse negócio de você criar um objeto pelo nome e você poder criar um objeto que cria objetos diferentes, né? O mesmo objeto que cria objetos diferentes. Então você colocaria aqui no nome do objeto o criadores inimigos ponto inimigo, que teria então o valor robô, monstrinho, que seria o mesmo nome do objeto. Então ele cada um criaria de acordo com a sua variável. Mas é uma coisa que a gente não pode fazer, então não tem problema, né? Então, gente, é isso. Então, só para esclarecer bem, se você quiser criar novos inimigos, você vai ter que criar novos criadores. Então, você criou um novo inimigo, você vai clonar esse objeto. Então, esse objeto novo, ele vai ser o criador desse novo monstro. Então, por exemplo, o criador do robô. Então, você vai copiar isso aqui e trocar esses objetos aqui todos pelo criador do robô. Apertando R, troca por criador do robô. Troca o objeto aqui pelo robô, então o robô aqui, vamos supor. E você troca então aqui o monstrinho o ID por robô, o ID, certo? Você vai só substituir as coisas para cada objeto. Então a gente vai com certeza usar mais isso nessa série, porque eu vou criar novos inimigos. Mas se você já quiser botar isso em prática, você pode botar no seu jogo. Que isso aqui serve para muitos jogos. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante. Nesse canal você tem muito conteúdo de Construct 2. Você pode assistir mais vídeos, eu recomendo que você assista se você quer aprender mais sobre conteúdo avançado dessa forma. Se você ainda não viu toda a série Recriando Mega Man X, eu recomendo que você assista. Tem muito conteúdo legal, que a gente cria muita coisa do Mega Man. Essa aqui é a aula 52, né? Então tem 51 aulas para você ver, senão você não viu nenhuma. Então é isso aí, galera. Obrigado e até a próxima.